A Tesla é a maior marca de carro elétrico do mundo, mas uma empresa chinesa está ameaçando seu reinado e pondo em xeque as convicções de Elon Musk ao lançar carros extremamente baratos. Como ela está fazendo tudo isso é o que a gente vai ver nesse vídeo. O Made in China é famoso mundialmente, desde brinquedos até smartphones de última geração. Os produtos feitos na China atingem o planeta inteiro. Por vezes, sua qualidade é posta em dúvida, mas ninguém pode dizer que não é um sucesso, dado o alto número de produtos oriundos do gigante asiático que preenchem nosso dia a dia. Com tanta fabricação por lá, naturalmente a China se tornou um grande polo tecnológico que promove o desenvolvimento de inovações em vários segmentos, incluindo o de carros. Várias marcas do país oriental podem ser vistas nas ruas brasileiras, como Jack Motors, Chery e, mais recentemente, a BYD. Build Your Dreams, ou Construa os Seus Sonhos em português, é o que significa a sigla da montadora. A companhia chinesa surgiu em 1995, mas ainda não era uma montadora de automóveis. Durante os anos 2000, BYD se destacou em diversos outros setores, mas sua área de atuação tinha correlação direta com o mercado de transportes, pois a companhia trabalhava, entre outras coisas, com baterias para automóveis. Seu início foi nada além de meteórico. Com 10 anos de sua fundação, a BYD já liderava o setor de baterias para aparelhos celulares, um setor que era extremamente promissor, como nós bem sabemos hoje. Com o tempo, ela passou a produzir outros componentes para automóveis, peças de telefones e até painéis solares. A BYD Auto surgiu após sua matriz adquirir a Qinshuan Machinery Works, como meio de facilitar a entrada da companhia no setor de fabricação de carros, haja vista a expertise da empresa absorvida, que estava no ramo desde os anos 80. Isso só veio a acontecer 8 anos depois de sua criação, em 2003, mesmo ano de nascimento da Tesla. Pelos anos seguintes, a companhia iniciou sua produção automotiva com carros simples, pouco ambiciosos, muito diferente de sua política atual. É importante destacar como a marca estava entrando num setor arriscadíssimo, pois a competitividade era extrema, e apesar da aquisição da Qinshuan, a BYD ainda não tinha bagagem para bater de frente com as gigantes. Então ela se inspirou fortemente nas grandes, como a Toyota, o que rendeu acusações pesadas contra a companhia por plágio. Se tomarmos como verdade essas acusações, o sucesso dela em meados dos anos 2000 se baseou em cópias de baixo custo. Aliás, essa não é a única polêmica a rondar a companhia. Existe até mesmo uma acusação controversa e com uma boa dose de ironia de que as fábricas da companhia na China seriam muito poluentes. A BYD também já foi acusada pela famosa revista americana Vice por suposto uso de mão de obra forçada da etnia Uigur, uma minoria muçulmana na China. O país é constantemente acusado de promover uma limpeza étnica contra esse grupo. A montadora acusou a Vice de estar apenas atrás de lucros ao promover uma história mentirosa. Mas, saindo das polêmicas, precisamos falar da bala de prata da corporação: a transição para os elétricos. Isso aconteceu quando ela lançou seu primeiro modelo híbrido, o BYD F3. No mesmo ano, ela recebeu um vultuoso investimento de 232 milhões de dólares da Berkshire Hathaway, o conglomerado multinacional de Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Esses acontecimentos mostraram que a BYD estava pavimentando um caminho de sucesso. Como mencionei há pouco, a Tesla, ao mesmo tempo, deslanchava no mercado. Mas naquela altura, Elon Musk mal sabia o problema que estava se criando na China e que destronaria a Tesla. Em 2017, a Tesla Motors alterou seu nome para apenas Tesla. Ao fazer isso, Elon Musk disse que pretendia dar uma guinada na empresa, onde ela não seria uma mera fabricante de carros, mas sim numa empresa de tecnologia. A BYD também não é somente uma fabricante de veículos elétricos. Podemos ver isso com a existência de duas grandes subsidiárias da companhia, a BYD Electronic e a BYD Auto. Essa última é a grande rival da Tesla, e ao contrário do caminho que a concorrente tomou em 2017, ela é absolutamente focada no ramo de mobilidade. A BYD Auto fabrica carros de passeio, ônibus, caminhões, bicicletas e até empilhadeiras, todos com foco em produção sustentável, seja sendo modelos elétricos ou híbridos. Essa guinada massiva da BYD, que antes apenas produzia baterias, não foi à toa. Houve um bom e importante empurrãozinho do governo chinês para as coisas acontecerem. Todos sabemos que a China, sendo governada há mais de meio século por um partido único, tem uma economia fortemente influenciada pelos dizeres e vontades do governo central. O país é a segunda maior economia do mundo e muitas vezes é criticado por seus altíssimos níveis de emissão de gases poluentes. A China é o maior poluidor do planeta. Sendo assim, investir em carros elétricos une o útil ao agradável.
o crescimento de uma indústria de importância global que tende a crescer pelo resto do século enquanto limpa sua imagem de país poluidor. Então, grandes subsídios governamentais foram dados a essa indústria e eles, aparentemente, vêm dando certo. De 2009 a 2020, cerca de 15 bilhões de dólares foram concedidos por Pequim às empresas do setor. Isso sem contar as isenções de impostos e taxações aplicadas aos cidadãos. Afinal, não adianta nada ficar fácil para quem produz se continuar difícil para quem compra. Com esse impulso todo, os números chineses no segmento deram um grande salto adiante. De acordo com dados da Associação de Veículos de Passeio da China, cerca de 6 milhões de veículos elétricos foram vendidos no país apenas no ano de 2022. Um número extremamente expressivo, ainda mais para nós brasileiros, tendo em vista que o Brasil não emplacou nem 50 mil unidades de EVs no ano passado. Esse sucesso de vendas tem grande participação da BYD. Afinal, estamos falando da líder chinesa no setor. Hoje, seus carros não são mais meras cópias baratas. Isso é coisa do passado, pois o presente e o futuro guardam bonança para a marca. Um dos seus grandes trunfos remete inclusive aos seus primeiros dias, as baterias. É costumeiramente dito que os carros elétricos tendem a ser mais caros, como realmente são, muito por conta da alta demanda e oferta oscilante das baterias no mercado. Talvez você já tenha visto nesses sites especializados ou do próprio Elon Musk como as baterias são o calcanhar de Aquiles da produção em massa dos automóveis eletrificados. Sendo um componente caro e suscetível à escassez para seus concorrentes, a BYD larga na frente ao produzi-lo há quase 30 anos. A Tesla, por exemplo, tem uma dependência forte de outros fornecedores para obter os componentes necessários para o funcionamento de suas baterias. E esses fornecedores são especialmente da China. Evidentemente, a BYD não sofre desse mal, o que também atenua o impacto desse componente no preço final do produto. Isso faz com que a BYD tenha os melhores preços do mercado. Então, estando presente no crescente mercado chinês e sendo muito menos dependente de fornecedores de baterias, a BYD se colocou numa situação muito confortável na corrida contra a Tesla. Por isso, não foi nenhuma surpresa para aqueles mais atentos quando o Elon Musk foi superado. No ano passado, a BYD derrotou a Tesla no número mais importante do mercado, o de vendas. A companhia cresceu mais de 300% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021. Esse crescimento aconteceu por conta dos 641 mil carros elétricos emplacados naquele trimestre. Assim, a concorrente americana comeu poeira. A companhia de Elon Musk vendeu 564 mil veículos no mesmo recorte de tempo. Essa foi a primeira vez que a Tesla foi destronada e voltar ao topo será bem difícil para ela. Em 2022, a BYD vendeu mais de 1,8 milhão de carros eletrificados, mais do que triplicando seu resultado de 2021 de 593 mil unidades emplacadas. A corporação chinesa aproveitou os gargalos que a Tesla deixou, crescendo regiões como a América Latina e Caribe, onde a empresa americana tem uma participação muito menor quando comparada aos Estados Unidos e à Europa. Outro ponto muito forte que pesa a favor da BYD é o seu portfólio diversificado. Ela produz caminhões, ônibus, bicicletas e, obviamente, os carros elétricos, mas também híbridos. Todos esses modelos têm um forte apelo comercial e popular, ou seja, ela vende carros que compreendem várias faixas de preço, dos mais simples aos mais extravagantes. A Tesla, por outro lado, passa longe de fazer isso. A marca preza pelo luxo. Seus carros tendem a fazer parte da chamada categoria Premium. Dessa forma, eles têm um público-alvo bem mais restrito. O modelo mais vendido da BYD na China, seu país natal, e sendo seu grande mercado, é o Han, um sedã que custa em média 32 mil dólares. A título de comparação, o Tesla Model 3, o mais básico do portfólio da companhia, custa cerca de 40 mil dólares nos Estados Unidos. Inclusive, o Model 3 só chegou a esse valor após sucessivos cortes da companhia que busca conter o crescimento da BYD. Esses descontos também aconteceram na Europa, Oriente Médio, Ásia, Oceania e até na China, onde a campanha é ainda mais agressiva. Buscando expandir seus países consumidores, a BYD chegou ao Brasil em 2017. No início, ela comercializou apenas ônibus elétricos em nosso país, que contam com autonomia de até 300 km. Porém, é claro que a marca não se contentou com esses veículos e ela quer dominar o mercado brasileiro de elétricos. Pesa a favor dessa intenção o fato desse mercado ser praticamente inexplorado no Brasil, penando para chegar a 50 mil unidades vendidas anualmente. A partir de 2021, a ofensiva da BYD no Brasil ficou mais clara, quando de lá para cá, 5 de seus carros entraram à venda nas terras tupiniquins. Esses foram o Ram, Tam, D1, Yuan Plus e o Song.
Entre eles existem elétricos e híbridos plug-ins, uma variação que deu certo no mundo todo e que pode muito bem repetir o mesmo sucesso por aqui. De 2017 até hoje, a companhia investiu cerca de R$1 bilhão no Brasil. Porém, ela pretende multiplicar esse número nos próximos 3 anos, investindo R$10 bilhões nesse meio tempo. Com isso em mente, ela quer começar a abrir várias fábricas no país, incluindo uma na Bahia que antes pertencia à Ford. E tem mais novidade chegando da empresa chinesa para o nosso país. Nos últimos dias, a BYD lançou no mercado nacional o Dolphin, seu mais novo veículo elétrico com autonomia de 401 km. Seu preço de lançamento é de R$ 149.800, como anunciado na live da empresa. Tal preço surpreendeu aqueles presentes no evento de lançamento, já que o estimado por especialistas para esse carro era de 180 mil. Ou seja, Dolphin lançou sendo pouco mais de R$30 mil mais barato do que o esperado, mostrando que a BYD não veio para brincadeira. Sendo justo, esse valor é alto, mas está em competição justa por todos os novos apetrechos e vantagens tecnológicas que o carro possui. Afinal, ele não é um carro básico de entrada. Na China, a montadora lançou um novo modelo que deu o que falar nesse ano, o Xiaogu. Ele ganhou fama por custar apenas $10 mil, sendo um elétrico com autonomia igual ao Dolphin. Em conversão direta, o Xiaogu custaria R$54 mil, um preço abaixo do Renault Kwid, tido como o carro 0 km mais barato do país. O veículo já foi registrado aqui no Brasil, o que aumenta as chances dele chegar ao nosso mercado. Sem querer ser o estraga-prazeres, mas é sendo. Infelizmente, é bem provável que ele chegue abaixo da casa dos R$100 mil por aqui. O mundo está cada vez mais apostando nos EVs à medida que países mundo afora, especialmente na Europa, aprovam formas de proibir gradualmente os carros movidos a combustão. O sonho daqueles que imaginam um futuro tomado por carros sustentáveis pode não estar tão longe de se tornar realidade. Agora, é muito difícil imaginar um futuro elétrico sem a BYD no topo. Quer descobrir um mundo oculto onde você consegue ganhar R$10.500 por mês com o YouTube sem precisar aparecer? Eu preparei uma aula gratuita que ainda está no ar. Clica no link aqui embaixo ou aponta a câmera do seu smartphone para esse QR Code aqui, se você se interessou. Você gostou do vídeo? Não esquece de dar o like e de comentar aqui embaixo o que mais te impactou sobre a BYD. Infelizmente, como o nosso canal não tem tanto espaço no YouTube, então essa é uma forma de forçar a plataforma a mudar isso. Conto demais com você. Quer descobrir por que o Japão pode acabar? Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu já te conto. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!